Boa noite, bem-vindo. É necessário o esforço de todo o mundo para travar o que a comunidade científica diz ser o caminho certo para consequências catastróficas. Arrancou esta manhã em Madrid a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O secretário-geral da ONU pede mais ambição e urgência na luta contra as alterações climáticas na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Reino Unido presta homenagem às vítimas do atentado na Ponte de Londres. Familiares das vítimas acusam Boris Johnson de aproveitamento político. É a última fronteira e está a ser invadida por turistas. A Antártida, santuário natural, é agora um ponto turístico em forte crescimento. No discurso de abertura da COP25 esta segunda-feira em Madrid, o secretário-geral das Nações Unidas disse que chegou o momento de fazer escolhas. Pedro Sánchez e António Guterres abriram a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O secretário-geral das Nações Unidas pediu aos representantes dos países presentes no encontro mais ambição e urgência na luta contra as alterações climáticas. António Guterres diz que agora é tempo de fazer uma escolha. By the end of the coming decade, we will be on one of two paths. No final da próxima década estaremos num de dois caminhos. Um é o da rendição, aonde vamos chegar como sonâmbulos ao ponto de não retorno. A outra opção é o caminho da esperança, um caminho de resolução, de soluções sustentáveis, onde mais combustíveis fósseis permanecem onde deveriam estar, no solo. Uma opção em que estaremos a caminho da neutralidade do carbono até 2050. A abertura da COP25 fica também marcada pelas declarações da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nancy Pelosi garantiu o apoio ao Acordo de Paris. Estamos aqui para dizer a todos, em nome da Câmara dos Representantes no Congresso dos Estados Unidos, que continuamos envolvidos. Mensagem forte de Pelosi, um mês depois da administração Trump notificar formalmente as Nações Unidas sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo Internacional de Combate às Alterações Climáticas. O sul da Europa, a Península Ibérica em particular, é uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas. De acordo com investigadores, até ao final do século, 70% do território de Espanha terá a aparência de um deserto. A região do sudeste de Espanha vive presentemente uma fase acelerada de desertificação. Aqui, a área territorial com clima semiárido aumentou cerca de 30 mil km² nos últimos 50 anos. Até ao final do século, 70% do território de Espanha terá esta aparência. Cerca de 20% do território será essencialmente um deserto. Com uma das regiões mais secas e áridas da Europa, a Espanha está a tomar medidas contra as alterações climáticas. Esta é uma das regiões críticas de mudança climática. Se não fizermos nada, este território tornar-se-á muito em breve um deserto. Estamos realmente já em um momento crítico. Aqui, uma nova iniciativa público-privada tomou a seu cargo a plantação de 50 mil árvores para impedir a erosão e o desperdício anual de mais de 30 toneladas de solo fértil. A iniciativa é basicamente como um tubo de ensaio. Por um lado, estamos a tentar criar um microclima e, por outro lado, gerir os recursos hídricos de uma forma sustentável. Por outra parte, em lo que é a cosecha de água, na gestão dos recursos hídricos. A cobertura vegetal é fundamental para reter a água e filtrá-la no solo, numa região onde se registram apenas 200 milímetros de chuva por metro quadrado por ano. A terra está a perder a sua camada orgânica a um ritmo de 2 milímetros por ano. É imperativo preservar a umidade e a vida no solo antes que este se torne areia infértil. Mais de 300 pessoas, agricultores, criadores de gado e empresários uniram forças para restaurar a fertilidade do solo na região. Na sua quinta, Rafael Ordinas deixa crescer ervas daninhas debaixo das amendoeiras, que servirão de pasto para as ovelhas e que, por sua vez, fertilizam o solo. Reduzindo a lavoura ao mínimo, o solo mantém a sua umidade e a sua riqueza orgânica. Com estas medidas, pretendemos alcançar uma melhor preservação do solo, permitindo uma maior retenção da água da chuva e combatendo as alterações climáticas e a desertificação. De combater o cambio climático e a desertização.
Rafael Ordinas e a restante equipa esperam provar que a agricultura regenerativa é rentável e convencer outros agricultores a abandonar práticas tradicionais insustentáveis. A mudança climática é uma realidade e nada pode crescer num deserto de areia. O Reino Unido prestou homenagem às vítimas do ataque terrorista de sexta-feira na Ponte de Londres, mas familiares acusaram o primeiro-ministro Boris Johnson de tentar aproveitar o incidente para obter dividendos políticos a poucos dias das legislativas. O Reino Unido prestou homenagem esta segunda-feira às vítimas do atentado de sexta-feira na Ponte de Londres. 3 dias após o ataque, o primeiro-ministro Boris Johnson, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, e o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, juntaram-se às famílias das vítimas e fizeram um minuto de silêncio. Tomando a palavra, o autarca londrino sublinhou que a melhor maneira de derrotar o ódio não é virar uns contra os outros. Sadiq Khan referiu que é a altura dos britânicos se concentrarem nos valores que os unem e tirar esperança do heroísmo dos londrinos e dos serviços de emergência. O primeiro-ministro foi acusado pelos familiares das vítimas de estar a usar o ataque para obter dividendos políticos. Num artigo de opinião publicado este domingo no Mail on Sunday, Boris Johnson defendeu penas mínimas de 14 anos para crimes terroristas e pediu aos eleitores que lhe deem uma maioria, pois só assim poderá proteger os cidadãos do terrorismo. O Reino Unido tem eleições legislativas marcadas para 12 de dezembro e as propostas avançadas pelo primeiro-ministro não constam no programa de governo apresentado pelo Partido Conservador. A NATO celebra esta semana os 70 anos de vida. Surgida das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a Aliança Atlântica confronta-se hoje em dia com desafios diferentes daqueles que levaram à sua criação. A cimeira desta semana, em Londres, é uma oportunidade para antecipar o futuro. Esta semana, a NATO assinala os 70 anos do Tratado do Atlântico Norte. Foi a 4 de abril de 1949 que 12 Estados ocidentais assinaram o tratado em Washington. Para marcar a ocasião, a NATO publicou mais de 2 milhares de documentos. Os arquivos estão disponíveis em Londres. Creio que a mensagem da NATO consiste em dizer às pessoas que se trata de uma organização que existe para garantir maior prosperidade e paz na Europa, evitando regressar aos conflitos do passado. É necessário sublinhar que existem culturas individuais e nacionalidades dentro do coletivo da NATO, mas que partilham valores como a democracia e a liberdade de expressão. Dwight Eisenhower foi o primeiro comandante supremo da NATO, o que mereceu críticas por parte da Europa. A URSS, em conjunto com outros 7 Estados da Europa Central e de Leste, criaram o Pacto de Varsóvia, em maio de 1955. O primeiro comandante supremo foi o Marshal Ivan Konev. As tensões atingiram um pico com a crise dos mísseis cubanos. Entretanto, Moscovo continuava a aumentar o seu poderio militar. Os dois lados acabaram por se sentar para negociar o desarmamento. Mas o alívio foi de pouca duração e terminou com a invasão da Checoslováquia. O golpe derradeiro no Império Soviético e no Pacto de Varsóvia aconteceu quando o movimento polaco Solidariedade retirou o apoio. Há temas recorrentes em muitos documentos. Fundamentalmente, a organização reconhece as diferenças, mas também o enorme potencial e benefícios que resultam da colaboração entre as 15 nações que abarcam a maioria deste período.
A cimeira para assinalar este aniversário decorre em Londres, que acolheu também a primeira sede desta organização. Trata-se igualmente de uma homenagem a Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que assinou o Tratado de Washington. Um gasoduto passou a unir a Sibéria ao nordeste da China. O projeto, celebrado entre Moscou e Pequim, é visto como uma forma de impulsionar a economia e fortalecer os laços políticos entre os países. Rússia e China estão mais unidas que nunca. Através de uma videoconferência, os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping inauguraram o primeiro de 3 gasodutos que vão unir os dois países. Um projeto que permite a Moscou diversificar mercados ao Oriente. Hoje estamos perante um evento histórico e extraordinário, não só para o mercado energético mundial, como, acima de tudo, para a Rússia e a China. O gasoduto vai transportar gás natural da Sibéria para o nordeste da China ao longo de uma rede que no total terá mais de 3.000 quilómetros. O custo do Power of Siberia, como foi batizado, está avaliado em 55 mil milhões de dólares, isto é, quase 50 mil milhões de euros. Até 2023, ano em que o gás deverá chegar a Xangai, a infraestrutura terá uma capacidade equivalente a 9,5% do gás consumido na China. A Antártida é uma das regiões onde as alterações climáticas são mais visíveis. Até há pouco tempo, a visita ao remoto sul era apenas reservada aos cientistas. Nos últimos anos passou a ser destino de luxo, sobretudo para turistas norte-americanos e europeus. Entre este ano e o próximo são esperados 78 mil turistas na Antártida. É um aumento de 40% num ano. Aqui, tudo o que é agreste é superlativo. O sítio mais gelado, mais ventoso, mais seco. É, no entanto, escolha para turismo de luxo. Sentimos um pouco como exploradores, embora seja muito mais fácil chegar aqui num paquete. A verdade é que é um sonho fazer uma viagem destas. É mesmo inacreditável, mas estou muito contente por estar aqui. Faz-nos sentir muito pequenos. Para os cientistas, estas viagens não representam para já uma ameaça. Antes são vistas como uma oportunidade. Há turistas cá embaixo que representam uma grande oportunidade de os envolver na ciência que aqui se produz, numa região do mundo de onde não temos muita informação. Também estamos a aumentar a consciência dos nossos convidados para a problemática das mudanças climáticas e das alterações que estão a ocorrer. Sou uma turista que sente alguma culpa quando me lembro que tive de voar para aqui e estou num barco. Mesmo que seja menos poluente e sem garrafas de plástico, deixamos uma pegada que não se pode ignorar. Fazemo-lo porque queremos visitar e tentamos ser o mais responsáveis possível. Estes turistas escolheram o Roald Amundsen, o primeiro barco de cruzeiros híbrido. Na viagem inaugural, levou 430 pessoas à Antártida. E chegamos ao final deste Euronews Noite, 2 de dezembro de 2019. Até breve.